Você já se pegou pensando insistentemente em alguém, mesmo sem motivo aparente, como se a presença daquela pessoa ocupasse um espaço silencioso dentro de você, sem pedir permissão? Talvez esses pensamentos não sejam apenas devaneios ou memórias aleatórias. Existe algo mais profundo acontecendo aí, algo que vai além do simples desejo ou saudade. Na perspectiva junguiana, pensar constantemente em alguém pode revelar muito sobre o que está inconscientemente buscando ser visto, integrado e compreendido dentro de si. Neste vídeo, vamos explorar o significado espiritual de pensar constantemente em alguém, à luz dos ensinamentos de Carl Jung. Vamos mergulhar em temas como projeção, sombra, alma gêmea e o papel do outro em nosso processo de individuação. Se esse tipo de conexão te intriga, prepare-se para descobrir que talvez a pessoa que você não consegue tirar da mente esteja refletindo algo muito mais profundo, você mesmo. Comente aqui embaixo: eu acolho os sinais do meu inconsciente. Pensar constantemente em alguém pode parecer, à primeira vista, um simples movimento emocional ou até um capricho da mente. No entanto, pela ótica da psicologia analítica de Carl Gustav Jung, esse fenômeno pode estar revelando aspectos profundos do inconsciente. Quando uma figura se fixa repetidamente no nosso pensamento, Jung sugeriria que não estamos apenas lidando com uma lembrança ou desejo, mas com uma projeção. A projeção é um dos conceitos fundamentais na obra junguiana. Acontece quando aspectos de nossa psique, especialmente aqueles que ainda não foram reconhecidos ou integrados, são lançados sobre o outro. Assim, pensar constantemente em alguém pode indicar que essa pessoa está carregando simbolicamente algo que nos falta ou que desejamos reencontrar em nós mesmos. Pode ser um traço de personalidade reprimido, um desejo não realizado, ou até mesmo um chamado para a integração da nossa sombra, tudo aquilo que negamos ou não reconhecemos em nós. Esse pensamento recorrente também pode estar relacionado à ânima ou ao animus, os arquétipos do feminino e do masculino dentro da psique. Muitas vezes, projetamos essas imagens internas em pessoas externas, confundindo-as com almas gêmeas ou relacionamentos destinados espiritualmente. Jung diria que essa fascinação pode ser, na verdade, uma convocação do inconsciente para que olhemos para dentro, para integrarmos nosso próprio feminino ou masculino interior. Por fim, esse tipo de fixação pode ser um sinal claro de que o processo de individuação está em curso. Pensar constantemente em alguém pode ser o ponto de partida de uma jornada de autoconhecimento, onde o outro deixa de ser apenas uma figura externa e passa a ser um espelho simbólico do que está buscando emergir dentro de nós. Pensar constantemente em alguém pode parecer à superfície um sinal de afeto, apego ou até de amor, mas pela lente da psicologia junguiana, esse movimento pode ser, na verdade, um espelho profundo de conteúdos inconscientes sendo projetados. Carl Jung definiu projeção como o processo pelo qual uma pessoa transfere aspectos internos, muitas vezes desconhecidos ou reprimidos, para outra pessoa. Isso significa que, em vez de vermos o outro como ele realmente é, passamos a enxergar nele aquilo que não conseguimos ver em nós mesmos. Essa é uma das armadilhas mais comuns nos relacionamentos e, sobretudo, nas obsessões mentais. Quando alguém aparece com frequência nos nossos pensamentos, existe uma grande possibilidade de que essa pessoa esteja carregando algo que projetamos, uma qualidade que não reconhecemos, um desejo não vivido, ou até mesmo uma ferida que precisa ser olhada com mais cuidado. É como se o inconsciente dissesse: olhe para essa imagem, ela tem algo seu que você precisa reintegrar. A projeção pode ser tanto positiva quanto negativa. Às vezes, idealizamos alguém porque ele parece representar tudo aquilo que gostaríamos de ser ou ter. Outras vezes, sentimos raiva, frustração ou medo porque o outro espelha algo que rejeitamos em nós mesmos. Em ambos os casos, não estamos nos relacionando com o outro como ele realmente é, mas com aquilo que ele simboliza para nossa psique. Quando pensamos incessantemente em alguém, a chance de estarmos presos a uma dessas projeções é enorme. Jung dizia que a projeção é um dos maiores obstáculos ao autoconhecimento, mas também uma de suas chaves mais poderosas. Isso porque, ao perceber que projetamos, somos convidados a recolher esses fragmentos
e trazê-los de volta à consciência. Quando conseguimos ver que aquele comportamento que admiramos no outro também pode existir em nós, ou que aquela rejeição oculta uma parte negada de nós mesmos, começamos o processo de individuação, a jornada de nos tornarmos inteiros. O pensamento recorrente em alguém, portanto, pode ser interpretado como um símbolo, o símbolo de uma parte da nossa alma que deseja ser reconhecida. Quanto mais energia psíquica investimos nessa figura, mais urgente pode ser o chamado do inconsciente para que olhemos para dentro. É como se estivéssemos sendo empurrados a recuperar algo perdido, esquecido ou nunca vivido, e o outro funciona como o veículo dessa recuperação. A projeção é natural e inevitável em algum grau. O problema começa quando não a reconhecemos, quando ficamos presos à imagem projetada e a confundimos com a realidade. Isso nos leva a idealizações que nunca se concretizam ou a sofrimentos que se repetem sem explicação. O ciclo do pensamento obsessivo se torna um loop porque estamos tentando resolver algo fora de nós, que na verdade só pode ser resolvido internamente. Ao perceber que você pensa constantemente em alguém, experimente se perguntar: o que essa pessoa representa para mim? Que parte da minha história ou do meu ser está sendo refletida nessa imagem? Essa simples pergunta pode abrir portas profundas de autoconhecimento. Talvez essa pessoa represente a coragem que você não assume, o amor que nunca recebeu, a liberdade que sempre desejou. Talvez ela simbolize o pai, a mãe, o amante idealizado. Talvez, mais do que alguém real, ela seja um mensageiro do seu inconsciente. Jung afirmava que todo encontro significativo tem uma função transformadora. E mesmo quando esse encontro é apenas psíquico, ou seja, quando se dá apenas no plano dos pensamentos, ainda assim pode ser profundamente transformador, se for compreendido com consciência. O outro, nesse caso, não é apenas o outro. Ele é você de outro jeito, um reflexo, um convite, um símbolo. E pensar constantemente nele pode ser o sinal mais claro de que é hora de iniciar um movimento para dentro, para encontrar aquilo que, por tanto tempo, foi buscado fora. Pensar constantemente em alguém não é apenas um evento mental isolado. Muitas vezes, é um sintoma de algo mais profundo e invisível que está tentando emergir: a sombra. Na psicologia analítica de Carl Jung, a sombra representa todos os aspectos da nossa personalidade que foram reprimidos, negados ou esquecidos. Ela é formada por desejos, impulsos, memórias e potências que não conseguimos integrar à nossa identidade consciente e, por isso, são empurradas para o inconsciente. O conteúdo da sombra não é necessariamente negativo, muito pelo contrário. Embora ela carregue traços que julgamos como ruins, inadequados ou vergonhosos, também guarda talentos não reconhecidos, desejos legítimos sufocados e até vocações abandonadas. O problema é que, por estarem fora do nosso campo de consciência, esses conteúdos buscam uma forma simbólica de se expressar. E uma das formas mais intensas de manifestação da sombra é através da obsessão por outra pessoa. Quando alguém invade repetidamente nossos pensamentos, é possível que essa figura esteja carregando uma projeção da sombra. O desejo de estar perto, o impulso de controlar, a angústia da ausência, ou mesmo a idealização exagerada, muitas vezes não falam diretamente do outro, mas de um aspecto nosso que está sendo revelado por ele. É como se a psique estivesse dizendo: preste atenção aqui, há algo que precisa ser visto. Esse processo é normalmente inconsciente. A pessoa aparece nos pensamentos como um ímã, mas não entendemos por quê. Tentamos racionalizar. Será amor? Será carência? Será destino? Raramente consideramos que esse pensamento fixo seja, na verdade, um chamado do inconsciente. A mente insiste porque a alma está tentando comunicar algo através da imagem daquela pessoa. Algo que muito provavelmente foi esquecido, negado ou nunca vivido. É comum que esse tipo de fixação traga à tona conteúdos que preferimos não encarar. Às vezes, a obsessão revela desejos reprimidos que não cabem na nossa autoimagem. Outras vezes, expõe feridas emocionais mal cicatrizadas, traumas de abandono, rejeição, humilhação ou desvalorização. Quando esses elementos emergem através do pensamento contínuo em alguém, o sofrimento que sentimos
não é causado apenas pela ausência da pessoa, mas pela ativação dessas dores profundas e não resolvidas. A sombra também está relacionada ao arquétipo do desejo. Jung reconhecia que a psique não é apenas racional, ela é também erótica, no sentido amplo da palavra. A energia do desejo, quando reprimida, não desaparece. Ela se desloca, se oculta e se manifesta de formas indiretas. Pensar em alguém sem parar pode ser um reflexo dessa energia reprimida buscando expressão. A pergunta que emerge aqui é: o que exatamente eu desejo através dessa pessoa? Essa pergunta é poderosa porque nos leva a um território muitas vezes evitado, o do verdadeiro desejo. Não o desejo disfarçado, moralmente aceito ou socialmente aprovado, mas o desejo bruto, autêntico e essencial. Talvez o que buscamos não seja a pessoa em si, mas o que ela simboliza: liberdade, aventura, intensidade, segurança, reconhecimento. Quando não nos permitimos viver esses desejos, a psique encontra uma forma simbólica de nos chamar a atenção, e o outro vira esse símbolo vivo. Esse tipo de obsessão também pode ser uma tentativa da sombra de compensar uma vida excessivamente racional, moralista ou reprimida. Se vivemos de forma muito controlada, a mente pode começar a escapar para esse objeto de desejo, criando uma ponte com o lado instintivo, emocional e erótico da psique. A obsessão, então, se torna uma válvula de escape para aquilo que a consciência rejeitou ou negou por tanto tempo. É importante entender que confrontar a sombra não significa eliminá-la, mas sim reconhecê-la e integrá-la. Pensar constantemente em alguém pode ser o início desse confronto. Quando aceitamos que a obsessão não é sobre o outro, mas sobre nós mesmos, damos um passo corajoso em direção à integração. A imagem do outro deixa de ser um fantasma perseguindo nossa mente e se transforma em um guia interior apontando para nossas próprias profundezas. Essa transição, de uma obsessão inconsciente para uma compreensão consciente, é um dos marcos mais importantes do caminho junguiano. Significa sair da ilusão de que o outro tem algo que nos falta e perceber que tudo aquilo que buscamos lá fora já existe dentro de nós esperando para ser reconhecido. A sombra é o guardiã desse tesouro, e o pensamento insistente em alguém pode ser o mapa para encontrá-lo. Dentro da psicologia analítica de Carl Jung, existe um conceito fascinante que nos ajuda a compreender por que, muitas vezes, pensamos incessantemente em alguém: os arquétipos da ânima e do ânimos. Segundo Jung, cada ser humano carrega dentro de si uma contraparte psíquica do sexo oposto. Nos homens, essa figura interna é chamada de ânima, a imagem arquetípica do feminino. Nas mulheres, é o ânimos, a imagem arquetípica do masculino. Essas figuras não são apenas traços herdados culturalmente, são realidades vivas dentro da alma, moldadas por experiências, projeções e aspectos inconscientes. A ânima e o ânimos são, em essência, nossas almas gêmeas internas. Elas representam aquilo que falta para que nos tornemos completos, inteiros, e por isso carregam uma carga emocional e simbólica muito poderosa. Quando encontramos alguém no mundo externo que ressoa fortemente com essas imagens internas, o efeito pode ser avassalador. Pensamos nessa pessoa dia e noite, nos sentimos atraídos, encantados, até mesmo tomados por uma força que parece maior do que nós mesmos. É como se, de repente, uma peça perdida da nossa psique tivesse sido encontrada. Mas o que acontece, na verdade, é um fenômeno de projeção muito sutil e profundo. Projetamos nossa anima ou nosso ânimos em alguém do mundo externo. Vemos nessa pessoa o reflexo vivo do nosso ideal inconsciente de amor, de completude, de beleza ou força. E quanto mais essa figura se encaixa nessa imagem interna, mais poderosa é a obsessão. Pensar constantemente nessa pessoa se torna quase inevitável, pois não estamos apenas pensando em alguém, estamos dialogando com uma parte profunda e oculta de nós mesmos. É aqui que a ideia de alma gêmea se entrelaça com a psicologia de Jung. Aquela pessoa por quem você não para de pensar pode ser simbolicamente a encarnação da sua ânima ou do seu ânimos. Isso não significa necessariamente que vocês estão destinados a ficarem juntos no plano material, mas sim que esse encontro, mesmo que apenas psíquico,
tem uma função espiritual. Ele serve como catalisador do processo de individuação. Através dessa relação simbólica, você é convocado a reconhecer, cultivar e integrar os aspectos femininos ou masculinos que ainda estão adormecidos dentro de si. Por exemplo, um homem que projeta sua ânima em uma mulher pode se ver atraído por sua sensibilidade, sua intuição, sua leveza ou profundidade emocional. Na verdade, ele está sendo chamado a despertar essas qualidades dentro de si. Já uma mulher que projeta seu ânimos em um homem pode se encantar por sua determinação, firmeza, poder ou sabedoria. Ela está inconscientemente sendo conduzida a desenvolver essas forças interiores que ainda não reconheceu como suas. A obsessão, nesse caso, é um convite à integração. No entanto, se essa projeção não for reconhecida, a experiência pode se tornar extremamente dolorosa. A pessoa passa a viver em função do outro, criando expectativas irreais, sofrendo pela ausência, buscando sinais, tentando forçar conexões. Tudo isso porque ainda acredita que o outro é o portador daquilo que lhe falta. Jung alertava que a dissolução da projeção é dolorosa, mas absolutamente necessária. É só quando reconhecemos que o que buscamos no outro já existe em potencial dentro de nós, que nos libertamos dessa prisão simbólica. Pensar constantemente em alguém pode, portanto, ser um sinal de que sua ânima ou seu ânimos estão tentando emergir à consciência. O inconsciente está dizendo, você precisa despertar essa parte esquecida da sua alma. E o outro, mesmo sem saber, se torna o espelho desse chamado. Essa é uma das belezas mais profundas da psicologia junguiana. Ela transforma o sofrimento psíquico em caminho, em propósito, em revelação. Ao invés de tentar fugir do pensamento ou lutar contra ele, talvez seja mais sábio perguntar: o que essa pessoa está me mostrando sobre mim mesmo? Que aspecto do meu feminino ou do meu masculino precisa ser acolhido, vivido e integrado? A resposta, se ouvida com sinceridade, pode iniciar uma revolução interna. Integrar a ânima ou ânimos não significa deixar de desejar, mas transformar esse desejo em força criativa, em expansão de consciência. A obsessão se dissolve quando o que está fragmentado se torna inteiro, e aquilo que parecia ser uma fixação por alguém se revela como um reencontro com a própria alma. Dentro da psicologia analítica de Carl Jung, o processo de individuação é o eixo central da jornada psíquica. É o caminho pelo qual o indivíduo se torna quem ele verdadeiramente é, integrando todos os aspectos da sua psique, consciente e inconsciente, luz e sombra, razão e instinto, masculino e feminino. A individuação não é uma meta idealizada, mas um processo contínuo que se desenrola ao longo da vida, sempre impulsionado por sinais, sintomas e encontros significativos. E entre esses encontros, poucos são tão potentes quanto o de pensar constantemente em alguém. Esse pensamento obsessivo, aparentemente mundano, pode ser, na verdade, um chamado do inconsciente, uma convocação silenciosa para o despertar de partes adormecidas da alma. Quando alguém ocupa nossa mente de forma persistente, há algo maior em jogo. Essa presença constante é, muitas vezes, o sinal de que a psique está tentando nos conduzir rumo à integração de um conteúdo profundo que ainda não foi assimilado. A individuação, diferentemente do que muitos pensam, não é um caminho de isolamento ou de negação do mundo externo. Ao contrário, ela se dá sobretudo na relação com o outro. O outro é o espelho que reflete nossas feridas, nossos desejos, nossas sombras e nossas potencialidades. Pensar intensamente em alguém pode, portanto, ser o começo de um trabalho interior profundo, em que aquela figura simbólica se torna a ponte para o autoconhecimento. A grande armadilha está em confundir esse chamado interno com uma simples necessidade de estar com o outro. Quando isso acontece, colocamos a realização da nossa completude nas mãos alheias, projetando no outro a responsabilidade de nos salvar, nos preencher, nos curar. Jung dizia que a verdadeira transformação acontece quando recolhemos essas projeções e nos responsabilizamos por elas. O outro deixa de ser o salvador e se torna o mensageiro, a chave de acesso para aquilo que estava esquecido dentro de nós. A obsessão mental por alguém pode ser lida como um sintoma simbólico.
A psique nos mostra essa figura repetidamente porque existe algo que precisa ser visto, reconhecido e integrado. Talvez seja um talento que negamos, um sentimento que não aceitamos, uma memória que reprimimos, uma verdade que evitamos. Seja o que for, o inconsciente nos empurra através da figura do outro para que o contato com essa parte perdida se estabeleça. Esse processo pode ser doloroso. Confrontar-se com o que estava inconsciente exige coragem, envolve frustrações, renúncias, reinterpretações da realidade. Requer atravessar o véu da idealização e ver o outro como ele é, humano, imperfeito, limitado. E mais ainda, exige que paremos de esperar que o outro nos salve e comecemos a nos tornar quem realmente somos. Pensar constantemente em alguém pode ser o primeiro passo de uma jornada simbólica em direção à totalidade. A intensidade desse pensamento não deve ser negada ou ignorada, mas acolhida e investigada. Ao invés de perguntar, por que não consigo parar de pensar nessa pessoa? Talvez a pergunta mais transformadora seja, o que minha alma está tentando me mostrar através dessa imagem? Jung acreditava que nada do que acontece no plano psíquico é por acaso. Tudo tem um sentido simbólico, especialmente aquilo que se repete com força. A constância do pensamento em alguém é, assim, uma espécie de bússola interior. Ela aponta para um conteúdo que precisa ser integrado para que avancemos no nosso processo de individuação. E esse avanço é sempre um retorno a si mesmo, um resgate daquilo que somos, além das máscaras, além das ilusões, além das carências. Ao longo da individuação, passamos por diversas iniciações simbólicas. Cada encontro significativo, cada paixão intensa, cada obsessão inexplicável pode ser visto como um rito de passagem. E o outro, nesse contexto, não é o fim, mas o meio. Ele é a seta que aponta para dentro, o espelho que revela, o espantalho que assusta, o sussurro que guia. Pensar incessantemente em alguém, então, pode ser um desses momentos limite em que somos desafiados a deixar de olhar para fora e iniciar uma travessia interior. No fim das contas, o objetivo não é parar de pensar na pessoa, mas compreender por que ela se tornou um símbolo tão poderoso para a nossa alma. E ao fazer isso, talvez o pensamento se dissolva por si só, não porque deixamos de sentir, mas porque entendemos o recado. A individuação não exclui o amor nem a conexão com o outro, mas nos ensina a amar de forma mais livre, menos projetada, mais consciente. Ao escutar esse chamado e responder a ele com honestidade, saímos do ciclo repetitivo da obsessão e entramos no movimento expansivo da transformação. O outro, então, deixa de ser um enigma que nos atormenta e se torna um arquétipo que nos desperta. Pensar constantemente em alguém raramente é apenas sobre essa pessoa. Como vimos ao longo deste vídeo, esse fenômeno, tão comum quanto intenso, pode esconder movimentos profundos da psique em busca de completude, integração e despertar. Na perspectiva junguiana, o outro se transforma em espelho, símbolo e mensageiro do inconsciente, seja através da projeção, da ativação da sombra, da encarnação da ânima ou do ânimos, ou do impulso ao processo de individuação. Esse pensamento persistente carrega um significado espiritual que não deve ser ignorado. O verdadeiro desafio é deixar de ver o outro como resposta para todas as nossas questões e começar a entender o que ele revela sobre quem somos. Esse é o início de uma jornada de reconexão consigo mesmo, uma jornada que exige coragem, presença e amor próprio. Quando olhamos para dentro com a mesma intensidade com que olhamos para fora, algo se transforma. A obsessão cede lugar à compreensão. A angústia se converte em clareza. E a pessoa que antes parecia ser o centro do nosso mundo torna-se a ponte para o reencontro com a nossa alma. Se esse conteúdo tocou você de alguma forma, inscreva-se no canal e ative as notificações. E agora assista ao vídeo sugerido aqui na tela. Ele aprofunda ainda mais sua jornada de autoconhecimento e expansão. Sua transformação começa quando você decide olhar para dentro.